Agora vocês estão vendo a apresentação. Vocês vão ver na tela de vocês que vai ficar um pontinho vermelho. Então, está iniciando a gravação do BBB Big Blue Button. Bom, essa vai ser a nossa aula número 4, dando continuidade aos vetores. Hoje é dia 20 de agosto de 2020, Física 1 na forma flexibilizada, com gravação de aula. Então, vamos dar continuidade. Conforme vocês pediram, eu já alterei os dados da aula passada, tá? Tive cuidado, mas mesmo assim, dá uma conferida nas rotações, verifica direitinho. O importante é verificar as operações vetoriais para ver se teve alguma modificação, como que foram essas alterações, e perceber que não comutam, que não existe, a operação de comutabilidade não funciona aqui com essas grandezas θ1 e θ2, embora elas tenham módulo, direção e sentido, tá? Vamos direto para os vetores, tá? Que é o que nos interessa mesmo, e principalmente para os pontos de dúvidas de vocês, tá? Bom, vamos começar por esse vetor, no espaço bidimensional, né? Então, eu preciso muito que vocês parem a aula sempre que vocês precisarem, tá? Então, façam perguntas, façam suas colocações, né? E para que a aula possa render para vocês, para que seja realmente uma aprendizagem, tá? Bom, se nós tomarmos o triângulo ABC, lembrando que o que nós queremos aqui são as componentes do vetor R. Então, nós temos o vetor R e nós queremos as componentes desse vetor. Como é que nós podemos conseguir as componentes? Se nós olharmos para as projeções como sendo os lados de um triângulo retângulo, no caso de coordenadas cartesianas, tá? Então são eixos perpendiculares entre si. Nesse caso, nós tomamos um triângulo e, tomando esse triângulo, o ABC, a gente pode ver que a sua hipotenusa vai ser R. O lado AC nós chamamos de A, que é a componente de R no eixo X, e B sendo a componente de R no eixo Y. Até aqui, tudo bem? Ok. Tá. Então, vamos ficar de olho nesse triângulo agora. Agora esquece um pouco o gráfico, a representação geométrica do vetor. Vamos olhar para o triângulo. Então, se nós olharmos para o triângulo, o seno do ângulo alfa, que eu acabei me esquecendo de colocar ele nesse triângulo, mas é esse vetor aqui que está no vértice do ponto A, está no vértice A. Então, o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então é B sobre R. Tá? E multiplicando cruzado ali, nós vamos ter que B é R seno de alfa. Da mesma forma, nós procedemos com cosseno. Então, o cosseno de alfa vai ser cateto adjacente ao alfa, que é o A,
dividido pela hipotenusa, que é R. E com isso nós vamos ter que o A é R cosseno de alfa. Por isso que nós chegamos a essas grandezas das componentes do vetor. Tudo bem, gente? Ficou de mais fácil compreensão o sistema bidimensional, colocando triângulo, mostrando seno e cosseno, mostrando aquelas passagens que eu não tinha mostrado na aula passada? Ok. Então vamos dar sequência, né? O módulo de R, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Então, R ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E nós queremos R, que é o comprimento do lado AC. Então, com isso, a gente tem que R é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, Alex, a explicação é essa, que nós temos um vetor R, que é esse daqui, tá? Cadê? Aqui. Esse é o vetor R, né? E as componentes são A e B, componente no eixo X e componente no eixo Y. Então, nós queremos obter essas componentes. Essas componentes podem ser obtidas por meio de um triângulo retângulo, que é a interpretação dessa representação gráfica de R que está aqui, tá? Com essa representação gráfica, a gente identifica o triângulo retângulo, aplica as relações trigonométricas e com isso a gente obtém as componentes do vetor, que são essas. Então, com isso, a gente define as componentes do vetor, tá? E se quiser achar o módulo, aplica Pitágoras. Tá? Então, esse é o... Cadê? Aqui. Então, agora nós vamos para o espaço tridimensional. Aqui vocês tiveram também um pouco de dificuldade em interpretar a representação gráfica. Eu diria que isso é um pouco de traquejo, precisa treinar, precisa fazer os exercícios, precisa, enfim, fazer um esforço de observar com bastante atenção essa representação, para que vocês possam, então, cada vez mais aprender como ela é construída e como interpretar essa representação, tá? Eu vou fazer aqui um passo a passo e peço, por favor, que vocês parem a aula se houver necessidade, tá? Então, a primeira coisa nós vamos observar um dos triângulos. Qual triângulo? Nós vamos observar o triângulo ABC. Então, nós vamos buscar os triângulos retângulos, tá? Então, nós vamos pegar esse triângulo aqui. Bom, primeiro, o que eu fiz? Essa é uma técnica, tá? Vocês podem buscar outras técnicas. Então, para que a gente pudesse mostrar de fato o triângulo retângulo, para que vocês pudessem observar, o que eu fiz aqui? Essa reta AC, eu coloquei ela na horizontal. Então, ela está aqui inclinada no plano XZ. Eu coloquei ela na horizontal, né? Aqui, AC. Com isso, todo o sistema no plano, ele rodou. Então, é como se fosse uma rotação em torno do eixo Y. O X, então, ele ficou para trás do triângulo e o Z ficou nessa posição, tá? Porque eles giram de forma solidária. Fala, Renato.
Agora tá? A besta do professor tava com o mouse na tela do BBB. Tá? Bom, então nós pegamos essa reta aqui, AC, e rodamos o sistema em torno do eixo Y, uma rotação qualquer. Nesse caso, nós giramos de gama, que é o ângulo entre essa reta e o eixo X, né? Então, deixamos essa reta AC aqui, tá? O eixo X, então, ele foi lá para trás e o Z nessa posição. Nós mantivemos o sistema. A única coisa que a gente fez foi girar em torno do eixo Y, tá? Então, com isso, nós temos esse triângulo. E nós chamamos esse lado de ρ. Tá? Então, quando a gente chama ele de ρ, tá? Nós podemos escrever e nomear os lados desse triângulo. Então, nós teremos R, que é esse lado, que é esse aqui. Tá? Entre B e C, nós temos o B aqui, entre B e C, e o ρ na base. Tá? Alguma dúvida na interpretação? Ok. Então vamos dar sequência, né? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando com um ângulo θ. Então, nós vamos trabalhar com seno e cosseno do ângulo θ. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e com isso o lado B é R seno de θ. O lado entre os pontos A e C vai nos fornecer que o ρ é R cosseno de θ. Quem é ρ? Nós conhecemos R, conhecemos θ, conhecemos gama, mas o ρ não interessa para a gente. Nós não queremos o ρ, mas ele apareceu aí. Então nós vamos ver se nós vamos utilizar ou não. Tá certo? Então essa é a primeira abordagem que a gente faz, né? Buscando os elementos, mais uma vez, as componentes do vetor R, que agora é tridimensional. Então nós encontramos o lado B e o ρ. O que é o ρ mesmo? É a projeção do vetor no plano. Tá? Nós precisamos dele para encontrar o A e o C, tá? Então vamos ver como fazer isso agora, né? Então, bom, agora nós vamos olhar para esse triângulo que está deitado, tá? Que é esse triângulo aqui. Nós olhamos para esse triângulo. Agora nós vamos olhar para esse triângulo. Então nós olhamos para o A, B, C, e agora vamos olhar para o A, D e C. Tá? O triângulo ADC, então o que eu fiz aqui? Eu girei ele, eu coloquei ele na vertical. Precisa fazer isso? Não. Às vezes pode ser até mais difícil para vocês fazer essa rotação. Eu fiz essa rotação para mostrar para vocês que é um triângulo retângulo, tá? Mas você não precisa fazer, não. Principalmente essas rotações de R, desses eixos aqui, os eixos que não são os eixos principais, tá? Então, se nós tomarmos o A, D e C, nós vamos ter
a hipotenusa desse triângulo, o ρ. A distância entre D e C é o C. E entre A e D é o A. Então, se a gente olhar aqui na figura original, entre C e D é A, entre A e C é o ρ, e entre A e D é A, certo? E o ângulo é gama. Então, com isso, nós temos esse triângulo aqui. Então, com esse triângulo, nós vamos achar seno e cosseno. Trabalhando o seno e o cosseno de gama, então nós vamos ter C igual a ρ seno de gama e A ρ cosseno de gama. Mas lembra, o ρ não nos interessa. Nós queremos escrever as componentes em termos do módulo do vetor R, em termos de θ e de gama. Então, nós temos essas relações, que o B é R seno de θ, então o B já está escrito em termos de R de θ, então ele não precisa fazer mais nada. O ρ é R cosseno de θ. Puxa, mas nós não precisamos do ρ, não é isso? Então, a gente em princípio não precisa. Porém, quando nós trabalhamos com o triângulo que estava no plano horizontal, nós vimos que nós temos as duas grandezas, A e C, escritas em termos de ρ. Então, agora a gente vai usar esse valor de ρ, substituir aqui nas expressões, e nós vamos ter, por fim, que o A é R cosseno θ cosseno gama, o B é R seno de θ e C é R cosseno de θ seno de gama. Então, o R cosseno de θ é o ρ. Então, com isso, nós conseguimos as três projeções e encontramos o valor que a gente tinha mostrado antigamente, né, na aula passada, na verdade, né, que são as componentes do vetor R. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Esse aqui? Tá. Aqui tem várias formas que a gente pode interpretar o triângulo, né? Bom, uma delas é olhar aqui para a base, né? Aqui para o plano horizontal e identificar esses pontos aqui, o ponto A, o ponto C e o ponto D. No vértice A, nós temos o ângulo gama, tá? Nós identificamos que AC é o triângulo retângulo. Por quê? Porque esse ângulo aqui no vértice D é de 90 graus. Professor, como é que você sabe, né, que aqui é 90 graus? Porque esse eixo aqui, o DC, ele é paralelo ao eixo Z. E o Z faz 90 graus com X. Então, se Z faz 90 graus com X e Z é paralelo a DC, então DC e X também vão formar 90 graus. Também são ortogonais entre si, certo? Então, a gente sabe que esse daqui é o ângulo de 90 graus. Se esse aqui é o ângulo de 90 graus, a gente identifica esse lado AC como sendo a hipotenusa. O lado CD, que é o C, é o cateto oposto à gama. E AD é o cateto adjacente à gama. Então, com isso, a gente tem esse triângulo aqui, porque nós já identificamos todos os elementos desse triângulo. Identificamos o ponto A, o ponto C e o ponto D,
identificamos a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, e o ângulo gama. Então, a gente pode representar o triângulo retângulo diretamente dessa figura e desenvolver as relações trigonométricas para a gente obter A e C em termos dos elementos que a gente tem aqui nesse triângulo. Ficou mais claro dessa forma, Rafaela? Vê lá e seja sincero. Porque às vezes a dúvida de um colega é a dúvida de todos. Então, ao invés de você rodar, girar o sistema para poder colocar o triângulo retângulo na vertical, como nós fizemos, agora nós fizemos direto, mas identificando os elementos do triângulo retângulo. Isso pode ser feito sempre, tá? Então, com isso, a gente tem essas relações, né? B, Rho, substituindo Rho em C e A, nós temos as componentes do vetor R em termos de R, θ e gama. Ok? Não. Olha aqui nas expressões. Nós temos que nós queremos achar A, B e C, que são as componentes do vetor. Então, se você olhar no vetor, nós temos A, B e C. Então, nós achamos no primeiro triângulo, na primeira representação, nós achamos o B em termos de R, θ, mas achamos Rho em termos de R, θ. Mas o Rho, para a gente, não quer dizer nada. O Rho é essa distância aqui, ó. Tá? Então, quando nós projetamos o R, nós projetamos o R no plano e na vertical. Tá? Então, quando a gente projeta o R no plano e na vertical, nós vamos ter esse lado e esse lado aqui. Tá? Esse lado nós vamos projetar em X e Z. Então, quando a gente acha o Rho, nós achamos essa distância que serve para a gente encontrar A e C. Então, o que nós queremos é, uma vez que nós achamos as relações de A e C com Rho, que não interessa para a gente, nós substituímos esse Rho por aqui nesse e aqui, tá? Em A e C. Então, quando a gente substitui o Rho em A e C, veja aqui nessa parte de baixo aqui, o A é Rho cosseno gama. Quando nós substituímos o Rho, nós ficamos com R cosseno θ cosseno gama. Quem é R cosseno θ? É o Rho. Tá? Olha o Rho aqui, R cosseno θ. Então, nós substituímos e obtemos esses valores. Tudo bem? Ótimo. Vamos fazer algumas aplicações. Pessoal, para alguns, essas aplicações vão ser bastante simples. Tá? Porém, é importante que a gente faça para que a gente possa trazer os colegas que não viram vetores, que não trabalharam com vetores ainda. Aos poucos, a gente vai trabalhando, né, de tal forma que depois está todo mundo junto. Tá? A ideia é essa. Bom,
Esse daqui é um exercício que nos traz os vetores U e W e essa relação. Então, nós queremos obter o vetor T a partir de U e W. Tá? Nós temos U e W, né, e não temos T, mas nós temos essa relação, né, entre T, U e W. Tudo bem? Como resolver esse problema? Alguém tem alguma ideia? Sim, exatamente, Felipe. Pode falar. Isso, perfeito. Substitui o U e o W. Então, vamos ver. Bom, nesse caso, eu não fiz a substituição direta. O que eu fiz? Eu trabalhei os termos até que tivesse isolado o vetor T. Gente, eu fiz com bastante paciência, com passo a passo, tá? Então isso aqui está passo a passo. Essa nota já está à disposição de vocês lá no AVA. Então fica à vontade, inclusive agora, se vocês quiserem, pode abrir à vontade, tá? Fábio, quando você fala que todos têm que estar na mesma magnitude, você está dizendo que é o módulo do vetor? Tem que ser o mesmo para todos eles? Então, não precisa, né? Porque uma vez que nós temos a relação dos vetores, ok, entendeu, né? A gente tem a relação, né? Então eles não precisam ter o mesmo módulo. Tá? Nesse caso desse exercício, eu isolei o vetor T, né, em termos de U e W, e depois fiz as substituições. Então, depois que fizemos as substituições, trabalhando a álgebra, nós chegamos ao resultado. Tudo bem? Bem direto esse, né? E são mesmo, esses daqui são diretos. É mais para a gente compreender os vetores. Alguém tem alguma dúvida? Gente, fica à vontade para abrir o microfone, para perguntar no chat, tá? Nós temos 38 pessoas na sala agora, tá? Então pode perguntar à vontade. Tá. Então esse exercício acabou. Nós obtivemos o que o enunciado solicitava. Então esse daqui acabou, né? Nesse outro caso, ele nos dá os vetores, né, e pede o vetor resultante. Bom, primeiro, vamos observar que ele traz representações diferentes dos vetores. Aqui a gente pode ver que os vetores eles podem ser escritos, né, representados em termos de números em x e y. É assim que a gente interpreta. Primeiro x, depois y. Então, nós podemos escrever, né, o vetor R como sendo a soma de todos esses vetores, né? Então, nós vamos fazer 3J, que é o U. Mas como é que você sabe, professor, que o U é 3J? Porque está escrito aqui, a componente no eixo X é 0 e no eixo Y é 3. Então está aqui 3 na direção Y, mais o vetor V,
que já é direto, 4i menos j, o vetor t, que é menos 2j, e o vetor w, que é menos 3i menos 2j. Então, fazendo essas contas, nós chegamos a esse resultado, i menos 2j, se eu não errei nas contas. Bom, uma coisa que a gente precisa observar nesse exercício é que não pode somar ou subtrair vetores que estão em direções diferentes. Então, se o vetor está na direção j, ele pode somente ser somado com componentes j de todos os vetores. Então, você faz a operação entre j, j, j e j, certo? E i da mesma forma. Então, com isso a gente obtém esse vetor, que é o vetor resultante, e que está representado aqui nesse diagrama. Então, nesse diagrama você tem a representação do vetor resultante. Aqui eu não coloquei os outros vetores, mas você pode colocar, né, os outros vetores de forma bem tranquila, sem estresse. Posso sim, Vinícius. Mas esses exercícios já estão à disposição de vocês lá no AVA, em PDF, tá? Ok? Mas eu posso parar também para vocês tirarem print, sim, claro. Bom, então esse aqui também é um exercício bastante direto, e aqui eu pergunto se tem alguma dúvida nesse exercício. Não, né? Então vamos dar sequência. Bom, aqui a gente tem 3 vetores com módulos 3, 4 e 10 respectivamente. Então, o vetor, nós temos U, V e W. São esses 3 vetores que nós temos. O ângulo θ é 30 e o ângulo entre U e V é 90 graus. E pede para determinar o vetor resultante, seu módulo e seu ângulo de inclinação. Bom, o vetor V, né, que é esse vetor. Bom, vamos lá, voltar um pouquinho. O vetor V é esse vetor aqui. Vamos pegar ele primeiro. Então, nós temos aqui o vetor V. Aqui 3, 4 e 10, tá? Eu não sei porque eu peguei 3, o módulo desse vetor V aqui, tá? Mas não tem problema, né? É só tirar o respectivamente e colocar o V igual a 3, o U depois nós vamos ver. Deixa eu ver quanto que é o W é 4 e o U é 10, tá? Então, não tem problema. Bom, vamos trabalhar somente com o vetor V. Por quê? Nós precisamos obter as componentes, porque lembra, uma vez que eles têm inclinações diferentes, então se a gente olhar aqui a inclinação dos 3, vai ser diferente uma da outra. Se as inclinações são diferentes, então nós precisamos trabalhar com componentes nas mesmas direções para que a gente possa fazer as operações de soma e subtração. Então, nesse caso, nós vamos precisar fazer a projeção de U na direção X e Y, de V na direção X e Y e de W na direção X
e y, tá certo? Primeiro nós vamos trabalhar com o vetor v. Então o vetor v representado aqui, tá? Ele vai ter as componentes x e y. Mas quais são essas componentes? Então, mais uma vez, e aqui eu não pus o triângulo, aqui cabe a vocês colocar o triângulo, tá? Mas nós podemos... deixa eu arrumar aqui. Bom, aqui nós podemos dizer que aqui é a projeção de V na direção X. Opa! E aqui é uma reta, tá? É a componente de V na direção Y. Então nós trabalhamos com essas projeções. Aqui veio um vetor sem querer, né? Ctrl C, Ctrl V. Então esse daqui é o Vx. Vx. E aqui é o Vy. Tá? Então, com isso, a gente tem as componentes do vetor V. Se a gente olhar aqui, se aqui, por exemplo, é um ponto, aqui é outro ponto, e aqui é outro ponto do triângulo, então nós temos esse triângulo aqui. E com esse triângulo, sendo aqui o θ, a gente pode obter as componentes. Como? Esse lado aqui é a componente, é o cateto oposto ao ângulo θ. Então, seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Seno de θ igual V y sobre V, que é o módulo do vetor V, né? Então, desse resultado, a gente obtém que Vy vai ser V seno de θ, tá certo? E o cosseno de θ vai ser Vx dividido por V. E aí, com isso, a gente tem que o Vx vai ser V cosseno de θ. Né? Como a gente tem o valor de V, que é 3, que nós adotamos 3, e o θ é 30, então a componente do vetor V na direção x é 2,6 e do vetor y é 1,5. Ambos são positivos e, portanto, o vetor V vai ser 2,6 i mais 1,5 j. Tudo bem, gente? Sim? Tá. Quando você substitui aqui por 30 graus, né, você obtém o cosseno do ângulo 30, né, e aí substitui o V por 3. Então, né? Oi? Entendeu? Tá. Gente, cuidado com as calculadoras de vocês. Calculadora, ela vem em inglês. Então, quando você vai configurar a sua calculadora, você não pode esquecer de colocar em graus. Graus não é G na calculadora, é D de dado.
Se você coloca G, vai ficar grade. Mas ângulo, graus em inglês é degree. Degree é ângulo, ou grau. Então tem que colocar D de dado e não G. Fala, Rafaela. Oi? Tá tudo lá no Ava já, em PDF para vocês, tá? Mas não se preocupa com isso agora não, tá? Deixa para pegar essa nota de aula depois. Mas tá tudo lá no Ava. Eu posso também compartilhar essa daqui da aula, que vão ficar essas passagens. Isso eu posso compartilhar lá também, tá? O meu inglês. Cara, olha, eu tive algumas experiências no exterior, viu? Eu sou de pegar ônibus errado, viu? Não confio no meu inglês, não. Bom, então, eu sou de pegar o ônibus errado, cara. Aí eu disfarço, né? Claro. Né? Eu errei, não entendi, não. O cara me explicou como que fazia para chegar no lugar. Eu peguei o ônibus e o ônibus não chegava no lugar que eu queria, né? Aí eu dei uma volta na cidade e voltei pro mesmo lugar que eu tava. Aí eu falei, mas o que aconteceu, né? Aí fui conversar com o motorista, ele falou, não, é o outro, tá? Eu conheci a cidade, é verdade, nossa. Cheguei atrasado no congresso, Fisiculturista, exatamente. Oh, meu Deus. Bom, então o vetor W, aqui é interessante, porque o vetor W, ele já está no eixo X, então não precisa fazer nada. Ele já é a sua própria projeção. Então, se o módulo nós adotamos como sendo 4, então o vetor W vai ser igual a 4i, porque ele já é sua própria projeção. Então, o 4 e pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada. Ah, professor, não precisa fazer seno, cosseno. Não, ele não está inclinado. A gente precisa usar o seno e cosseno quando ele está inclinado, porque inclinado você precisa das projeções. Nesse caso, não tem projeção, ele já é a sua própria projeção, entre aspas, né? Porque tem a direção, sentido e tal. Mas a projeção já é automática, porque o ângulo aqui é zero. O ângulo entre W e X é zero. Se o ângulo entre W e X é zero, então seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Acabou. Ah, mas não vou usar 30 graus? Mas por que você vai usar 30 graus aqui se esse vetor tem outra representação? Esse vetor aqui não tem nada a ver com o 30 graus. Né? O fato dele estar aqui no enunciado representado junto com θ, mas ele está representado junto com θ porque tem os 3 vetores representados aqui. Só por isso. Por mais nada. Senão nem apareceria o θ aqui, só o W. Bom, agora nós vamos precisar determinar as projeções de U. Como que a gente faz isso? Bom, eu não sei qual é esse ângulo. O ângulo que nós chamamos de gama. Isso não está representado no enunciado. Eu não sei o quanto vale o gama, mas eu preciso do gama para fazer a projeção de U, que é o que falta, né? Mas eu sei que aqui é θ e aqui é 90 graus. A soma desses 3 ângulos me dá 180 graus. Sabendo disso, então nós somamos gama, que é esse daqui, mais 90 graus,
mais θ, que é esse aqui, tem que dar 180 graus. A gente sabe que o θ é 30 graus. Logo, fazendo a conta, o gama é 60 graus. Então, gama é 60 graus. Acabou. Certo? Então, nós temos U e gama na sua representação. Tá? Então, vamos para o cálculo. Agora, conhecendo gama. Então, vamos para o vetor U. Então, U vai ser menos o x na direção I mais o y na direção J. Bom, aqui, por que tem esse menos aqui? Porque o gama, a representação dele ou melhor, o componente dele na direção x está no lado de x negativo. Então, se aqui é zero, a componente de U em x é negativa. E de y? De y é positiva. Por isso que aqui é menos e aqui é mais. Certo? Então, nós continuaremos da mesma forma. O x, quem é? Veja que agora nós temos esse triângulo. Se nós temos esse triângulo, então, nós temos aqui esse triângulo aqui. Tá certo. Então, aqui é o U, né? E esse lado aqui vai ser o Y. E aqui embaixo, que eu não vou conseguir escrever, porque eu já passei do limite do slide, é o X. Então, se nós formos... E aqui é gama. Tá? Esse ângulo aqui é gama. Então, o seno de gama vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, com isso, nós temos que o y vai ser o seno de gama. Está aqui. Uma vez que o U nós adotamos como 10, então vai ser 8,7. E x nós trabalhamos com cosseno, então vai ser 5. Substituindo as componentes, nós temos que o U vai ser menos, que é esse valor, porque está do lado x negativo, né? Ele aponta para x negativo, tá? Não é porque ele está no x negativo, mas porque ele aponta para x negativo, essa componente. Então, nós temos menos 5i mais 8,7j. Alguma dúvida aqui nesse vetor U? Sempre que tiver ângulo e você identificar o triângulo retângulo, utilize seno e cosseno para que você possa determinar os componentes. Tá. Você vai usar o cosseno quando precisar determinar a componente adjacente ao ângulo. Nesse caso, a componente adjacente é x. Nesse caso, tem que olhar o ângulo, tá? E a componente oposta ao ângulo, né, é a componente de U na direção Y. Então, observando isso, você consegue determinar os componentes. Mas tem que saber onde está o ângulo. Por exemplo, se a gente tiver um triângulo, né, é o mesmo triângulo, tá? Só que ao invés de você trabalhar com gama
se você trabalhasse com outro ângulo aqui, por exemplo, alfa, tá? Então, se você trabalha com alfa e aqui é o x, opa, passou um pouquinho, o x, então o que acontece? Aqui nesse caso, a componente x vai ser o seno e não o cosseno. Por quê? Porque é o ângulo oposto. Então não é uma fórmula que a componente x é determinada por meio do cosseno, mas depende muito da posição do ângulo, certo? Pablo colocou, entendi também, mas na hora da prova eu vou errar. Tá. E vocês, viu? Vai nada. Quando a gente aprende, é igual, quer ver? É igual nadar. Quando a gente aprende a nadar, quando a gente é pequeno, você aprendeu a nadar. Você não aprendeu a se virar, você aprendeu a nadar. Né? Se você ficar 80 anos sem pular numa piscina, se você pula, você sai nadando. Meio desengonçado, tal, mas sai nadando. Por quê? Porque a gente aprendeu. Tá? Então, quando você aprende, não esquece. Se esqueceu, é porque não aprendeu. Tá? Então, é importante pegar os conceitos, trabalhar esses conceitos, né? Entender os conceitos. Então, quando vocês forem fazer os exercícios, não basta vocês chegarem no resultado. É importante que vocês reflitam cada passo que vocês fazem para poder chegar no resultado. Gente, há casos em que dois colegas fazem a prova. Opa, aqui. Dois colegas fazem a prova. Um deles chega no resultado correto. O outro deles chega no resultado errado. Aquele que chegou no resultado errado tirou uma nota maior do que aquele que chegou no resultado correto. Aí eles questionam, professor, mas eu cheguei no resultado correto e tirei uma nota menor do que aquele que chegou no resultado errado. Por que isso aconteceu? Porque o que chegou no resultado correto, ele pode ter cancelado erros. Então ele cancelou erros, errou aqui, errou ali, errou ali, errou ali. Mas esses erros foram se cancelando de tal forma que ele chegou no resultado correto. Tá certo? Então, se ele chegou no resultado correto por caminhos equivocados, a nota dele tem que estar de acordo com os equívocos que ele cometeu. Se ele chegou no resultado errado, mas foi por um equívoco, um único equívoco, por exemplo, na hora do cálculo final, e todo o método dele, a técnica, tudo que ele utilizou está correto, a nota dele vai ficar lá em cima. Então não é o resultado final que determina o quanto você sabe ou não, certo? Mas pelo amor de Deus, não vai jogar sua voz, seu vô na piscina para ver se ele sai nadando, gente. Isso é perigoso, tá? Sei lá, a gente fala com vocês, às vezes vocês, eu vou jogar meu vô lá na piscina, ver se ele sai nadando, né, tal. Faz isso não, hein? Pelo amor de Deus, vamos respeitar aí. Tal, né? Claro que não, né? Sei lá, cara. Meu, cada coisa que as pessoas fazem, cara. Tanto é que antigamente, eu não sei hoje como é que é, mas antigamente tinha no manual do micro-ondas dizendo: não seque seu gato no micro-ondas, com letras garrafais. Por que será? Bom, pecado, hein? Bom, vamos dar sequência, né? Então,
Veja que se não tá faltando nada não, tá? É porque aqui estão os três vetores. O vetor V, o vetor W e o vetor U, né? Então, com as suas respostas é que nós chegamos após determinar esses vetores. Então, fazendo o cálculo das componentes e tal, nós chegamos a esses valores. Então, uma vez que nós chegamos a esses valores, então agora nós vamos proceder com a soma. Porque nós queremos o vetor resultante, não esquece disso, tá? Nós queremos o vetor resultante. Então, o vetor resultante é a soma dos vetores. A soma dos vetores, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada resultado desses daqui que nós obtivemos nas etapas anteriores e vamos somá-los, chegando a esse resultado. Então, o vetor final, o resultante, vai ser 1,6i mais 10,2j, que é essa representação aqui. Certo? Representando todos eles juntos, nós temos o W, o V, o U e o vetor resultante, que é a soma dos três. Tem outras formas de fazer soma de vetores? Tem o método paralelogramo, por exemplo. Né? Mas o paralelogramo, o método paralelogramo, você sempre faz de 2 em 2. Esse método aqui, que nós utilizamos, das componentes, ele é muito mais geral, porque ele permite que se trabalhe com a soma de todos os vetores ao mesmo tempo. Inclusive, isso é excelente para computação. Quem gosta de programação, tenta fazer a resultante de um vetor, né, usando a soma geral e usando o método paralelogramo. O método paralelogramo vai loop em cima de loop, né, para você fazer. Você faz dois vetores, a soma dos dois pelo método paralelogramo. Vamos supor que sejam 5 vetores. Você faz soma dos dois, então sobram 3 vetores. Esses 3, você faz soma de 2 e depois o resultante desse, você soma com esse, você tem o final. Que confusão! Nossa, não tem a menor chance de trabalhar com isso em física. Você vai trabalhar com isso lá em álgebra, para entender o método paralelogramo e saber que ele existe. Mas, eu não trabalho com esse método não, tá? Com todo respeito a quem trabalha. Então, agora, ele pede também o módulo e o ângulo de inclinação. Então, como é que a gente obtém o módulo desse ângulo e o ângulo de inclinação? Bom, nós temos aqui o valor das componentes do vetor resultante, que esse daqui é o vetor resultante. Como é que nós fazemos para determinar seu módulo? O módulo é Pitágoras nesse triângulo. Então, se nós temos esse triângulo aqui, então nós temos R, aqui vai ser 1,6, que é a componente de R na direção X, e aqui a componente de R na direção Y. E esse aqui é o ângulo alfa. Tudo bem? Pois bem, então, aplicando Pitágoras, R ao quadrado igual a Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Está aqui. Então, o módulo da resultante é 10,3. Tá? Então, 10,3 é o módulo da resultante. E o ângulo? Como é que a gente chega no ângulo? Veja, a gente pode trabalhar com um módulo.
Vamos trabalhar direto com Rx e com Ry, porque com Rx e com Ry a gente tem a tangente. Então, veja só, a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essa é a hipotenusa. Só fazer Pitágoras. Você identifica, Igor. O Igor perguntou se pedir o módulo é só fazer Pitágoras. Identificando o triângulo retângulo, basta fazer Pitágoras. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando didaticamente usando os triângulos retângulos. Mas a partir do momento que você tem conhecimento de vetores, você nem usa mais o triângulo retângulo. Você já começa a fazer direto. Por enquanto, é importante que você identifique o triângulo retângulo para que você não erre, tá? Mas depois, com o tempo, traquejo, você já vai direto, tá? Mas é isso mesmo que você falou. Se pedir módulo, Pitágoras, tá? E não esquece de tirar a raiz, né? Bom, então, se o ângulo alfa pode ser obtido por meio da tangente, então a tangente de alfa é cateto oposto, que é o RY, que é o mesmo daqui. E o cateto adjacente é RX, tá? Então aqui é Rx e aqui é Ry, sendo Rx e Ry, né? Então a tangente de alfa é Ry sobre Rx. Então o alfa vai ser o arco cuja tangente é Ry sobre Rx. Então, fazendo essa conta na calculadora, ou usando uma régua de cálculo, vocês não vão usar, você tem o valor do alfa, que é 81 graus. Então, a gente obteve o módulo, que é 10,3, e o ângulo de inclinação, 81 graus. E é legal. Vocês já assistiram o filme Apollo 13? É bem legal. Apollo 13 mostra o astronauta lá fazendo a conta com régua de cálculo. Não estava com calculadora. Não se comprava calculadora científica no mercadinho. Sejando, hein? Pessoal, vamos lá. Repassando. Tá. O exercício, então, ele nos solicitava o vetor resultante. Então, nós precisamos obter o vetor. Está pedindo vetor? Determina o vetor. Depois ele pediu um módulo. Então, aqui, vamos lá. Vetor resultante, módulo e o ângulo de inclinação. Tá? Primeiro vamos obter o vetor resultante, né? A partir disso aqui. Então, obtendo o vetor resultante por meio da soma dos vetores. Para a gente poder somar todos os vetores, nós precisamos das componentes de V, de Y, e de W, mas W já é a própria componente. Então, quando nós trabalhamos com essas componentes, nós vamos obter uma componente em X, duas componentes em X, três componentes em X, somamos essas componentes e obtemos a componente do vetor resultante na direção X. Agora nós vamos para Y. Temos uma componente de Y, duas componentes de Y. Fazendo essa soma, a gente chega
na componente do vetor resultante na direção y, tá? Então a gente chega na resultante. Bom, uma vez que nós chegamos na resultante, na direção, desculpa, no vetor resultante, né? Então agora para obter o módulo, basta resolver por Pitágoras, como o Igor colocou. Identifica o triângulo retângulo e determina por Pitágoras a intensidade desse vetor. O ângulo de inclinação é obtido por meio das componentes. Fechou, acabou. Esse é o método. Alguma pergunta, gente, até aqui? Foi muito rápido até aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Com relação à aula passada, como é que foi para vocês essa aula de hoje com a passada? Só respondendo primeiro a pergunta do Felipe, isso, arco tangente seria tangente elevado a menos 1, tá? A tangente a menos 1 na calculadora é o arco tangente. Foi bem melhor? Beleza, Vinícius. É isso aí. Sim. Pode falar, Rafaela. Se você pode pegar esse aqui, pode também. Porque o alfa aqui, ele é aqui o alfa também. Tá? Então você pode ver que aqui o cateto oposto é o RY. Aqui o cateto oposto também é RY. O adjacente desse daqui de baixo é o RX. E aqui também é o RX. Então esses dois triângulos são semelhantes. Você pode pegar qualquer um deles. Aí é gosto de quem vai fazer o cálculo. Nada. Ah, que bom, Fábio. Se encontrou agora, né? Isso. Isso. Teve mais detalhes, eu trouxe mais detalhes, passagens. Achou o ângulo alfa e o 10, claro. Então, Jaqueline, ajuda bastante. Então, aí eu fui treinar, né, também com a calculadora para não fazer, né, igual na aula passada, né? Mas qual que foi a ideia, né? Foi justamente trabalhar essas definições passo a passo, mostrando cada transformação, cada determinação das componentes. E aí com isso a gente foi para os exercícios e aí vocês tiraram as dúvidas, vocês esclareceram por vocês mesmos, né? Bom, deixa eu ver. De novo, como achou o ângulo alfa e um valor de 10,3. Claro, cadê? Aqui, ó. O ângulo alfa, veja, quem perguntou? Gabriel. Gabriel, olha esse triângulo aqui, ó. A, B e vamos chamar aqui de C, tá? Então é o triângulo com esses 3 pontinhos aqui, tá? Então foca nele agora, foca nesse triângulo. Quando você focar nesse triângulo, você vai ter R, RY e RX. Olha ele aqui do lado, tá? Então você tem R, RX e RY. Se esse é um triângulo retângulo, então você pode obter
qualquer valor aqui a partir dos outros dois. Então, se nós temos Rx e Ry, que nós determinamos pela soma dos vetores U, V e W, da forma que nós fizemos, então nós temos Rx e Ry, falta encontrar R, que é justamente o comprimento desse lado aqui. Se é o comprimento desse lado, ele é o módulo do vetor R, porque esse lado aqui é justamente o vetor R. Olha o R aqui, tá? É o vetor R. Então, como que obtivemos o valor 10,3? Somamos os quadrados. Rx, que é 1,6 ao quadrado, mais 10,2 ao quadrado e extraímos a raiz. Quando a gente faz isso, a gente obtém 10,3. Gabriel, você entendeu 10,3? Se não entendeu, fala que a gente conversa sobre isso. Tá, agora então vamos para o ângulo alfa. Como é que a gente obtém o alfa? Veja que aqui você tem o ângulo alfa e nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Se nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente, então, então é tangente. Então a tangente de alfa é Ry sobre Rx. Né? Essa é a tangente. Então, fazendo o cálculo de Ry dividido por Rx, nós sabemos qual é a tangente. Só que nós não queremos a tangente, nós queremos o ângulo. Se temos a tangente e queremos o ângulo, precisamos fazer o arco, que é o ângulo, cuja tangente é Ry sobre Rx. Tá? Que é esse cálculo aqui do meio. Com isso, nós temos um ângulo 81 graus. Ok? Entendeu, Gabriel? Maravilha! Igor, acontece o seguinte, né? Aqui a gente colocou setinha, mas nós colocamos essas duas barras que representam o módulo do vetor. Então a leitura é módulo do vetor. Tem outra forma da gente escrever? Sim, sem o vetor e sem o módulo, 10,3. Essa é outra forma de representar também. Tá claro, Igor? Entendeu a notação? Ok. Agora, se eu colocar R, a setinha, e colocar as barras e escrever dessa forma aqui, 1,6i mais 10,2j, tá errado, porque eu não posso representar módulo com as componentes do vetor. Tá? Da mesma forma, se eu colocar R e não colocar setinha e representar dessa forma, também tá errado. Ah, é, professor? Então, numa prova, você tira a nota se o aluno colocar dessa forma? Vamos lá, a pergunta, tá certo ou tá errado? Tá errado. Se tá errado, então tá errado. Claro que eu tiro. Credo, professor, você é maldoso. Olha, eu sou tão chato que eu tiro nota até de português. Ah, professor, eu coloquei crase aqui, não era para colocar. Já foi. Professor, eu coloquei mais aqui, era para colocar menos. Mas a conta tá certa. Você colocou certo ou tá errado? Coloquei errado. Então já foi. Nossa, professor. Desse jeito.
Errei só o sinal, né? Errou o sinal. Tem alguém de Goiânia aí? Eu sempre cito esse caso. Se tiver alguém de Goiânia, eu cito o caso. Senão não vou citar, não. Minha esposa é de Goiânia. Opa! Goiânia, cidade linda. Eu falo isso agora, né? Que o Fábio falou que é de Goiânia. Errar de ir pra Brasília. Pum. É um erro grande, hein, cara? Não fala isso pra goiano, não. Se fala isso pra goiano, goiano bate. Já fiz. Não, foi um erro de. A gente brinca, né? Fala que é um erro de sinal. Né? O... É um prédio no setor oeste que tinha uma piscina por andar e parece que os engenheiros fizeram a conta sem considerar que todas as piscinas estavam cheias. Né? Então eles não podiam encher a piscina todas ao mesmo tempo. Né? Caso sério, não sei se eles resolveram esse negócio, não. Faz tempo já. Imagina, você compra um apartamento com piscina e não pode encher porque os engenheiros fizeram o cálculo errado. Colocaram janela. Nossa. Puxa vida. Na piscina, na sacada, é isso aí. Então, um errinho pode ser fatal. Gente, olha, o que a gente tinha para conversar hoje era isso. Eu tenho alguns recados para vocês, tá? No AVA, deixa eu encerrar aqui a gravação. Tem alguma pergunta a mais que vocês queiram? Alguma coisa? Posso, claro, Felipe. Não sei se eu deixo, mas poder eu posso deixar. O Felipe perguntou se eu posso deixar a lista de exercício ao longo do semestre. Poder eu posso. Não sei se eu deixo. Não, deixa sim. Pode deixar, Felipe. Dessa vez eu vou deixar. Todo semestre eu falo que vou deixar e não deixo. Falo, tem os livros. Eu não sou de passar muita lista, não. Mas eu vou fazer um esforço. Porque os livros têm os exercícios maravilhosos, então. Mas eu vou fazer um esforço. Deixa eu encerrar a gravação. Deixa eu encerrar aqui no OBS também.